continuando, questão 3. Ele está falando aqui do ácido bórico, que ele é um ácido que ele é um pouquinho diferente, tá bom? Primeiro que o ácido bórico ele é utilizado para colírio. A gente bota basicamente ácido nos nossos olhos, né? Olha que loucura. Porque justamente não é um ácido tão perigoso como a gente falou aqui do HCl, né? A gente falou do HCl, o HCl é perigoso. Por quê? Porque ele vai liberar, né? O que que o HCl vai fazer? Que faz com que ele seja um ácido forte. Ele vai liberar H+, tá? Esse H+ é muito perigoso, porque vai interagir com as nossas células em contato com a gente. Claro, né? É bom para reações químicas lá e tal, mas é perigoso para a gente porque tem esse excesso de H+. No caso do ácido bórico, que é o H3BO3, ele não é tão perigoso para a gente, porque esse hidrogênio não vai querer sair daí dessa molécula, tá? Ou seja, vai preferir ficar na forma molecular esse composto do que na forma ionizada, né, que seria perdendo esse hidrogênio. E aí, a questão fala exatamente isso, que ele não vai agir como um ácido normal, ele vai agir como um ácido de Lewis, aqui ó, ele vai agir como um ácido de Lewis. E aí ele pergunta, né, qual desses exemplos aqui que eu tenho o ácido bórico agindo como um ácido de Lewis? Primeira coisa que você tem que pensar quando fala ácido de Lewis, que o ácido de Lewis, pessoal, o ácido de Lewis, a teoria, ele vai explicar que é um ácido de Lewis, ele é aquele ácido que receber vai receber um par de elétrons ou vai receber hidrogênio, né? O par de elétrons também pode vir com o hidrogênio, né? Então, vai receber esse hidrogênio, vai receber esses elétrons aí. Ou seja, se eu estou falando que esse carinha aqui está recebendo elétrons, significa que ele vai estar com a carga mais negativa aqui. Então, o que tem que acontecer que em água, ó, o H2O, tem aqui duas moléculas de água, por exemplo, e aí o oxigênio, né, o oxigênio ele vai doar elétrons para essa molécula aqui, porque ela tende a receber elétrons, né, porque vai ser um ácido. Ácido de Lewis e base de Lewis, tá bom? Então o ácido vai receber os elétrons e a base vai doar esses elétrons. E esses elétrons vão ser doados na forma de ligação, né? Vai ser um hidrogênio que vai para cá, para esse outro lado, tá bom? Então a gente vai ter o H4BO3. Vejam que agora o oxigênio ele vai estar fazendo, essa molécula está fazendo uma ligação a mais. Então, se está fazendo uma ligação a mais, ó, está negativo, porque ele recebeu esses elétrons do hidrogênio que estavam aqui. E aí agora, essa molécula aqui, ó, não perdeu um hidrogênio, eu tenho dois aqui, eu vou ficar como H3O+. Justamente porque a água perdeu elétrons. Então, se perdeu elétrons, vai ficar positivo. E quem foi que ganhou esses elétrons? O ácido bórico, tá bom? Então, você pode encontrar ou dessa forma, ou dessa forma aqui também, ó. É uma outra forma de se encontrar essa molécula. As duas formas são iguais, é a mesma coisa, tá bom? Então tem que acontecer isso no produto aqui, na reação. O ácido bórico recebe os elétrons. Vamos ver onde a gente encontra isso. Olha aqui. Ácido bórico mais água formando esse carinha aqui. Mas esse realmente parece que essa A faz bastante sentido. Olha aqui. Ácido bórico perdendo um hidrogênio. Então não é isso que vai acontecer. Nesse caso ele não vai perder hidrogênio nenhum aqui, tá? Ele vai receber, se for para receber, né? O hidrogênio vai continuar lá e ele vai receber esses elétrons. Pode, no caso, receber mais hidrogênios, não perder, tá? No caso, atenção, no caso do ácido de Lewis, tá bom? Um ácido de arrênios, que vocês aprendem mais no ensino médio, aí de fato ele libera H+, que foi o que eu falei do HCl. Mas aqui ele está falando de um ácido de Lewis, que é uma outra teoria, tá bom? De ácido. Olha aqui, ele falou do ácido bórico mais água, que vai formar um... Olha que loucura isso aqui que ele fez, né?
Ele botou uma carga positiva aqui no ácido. Então não é isso que vai ocorrer, né? Não vai ficar positivo, ele vai ficar negativo. Ácido bórico mais água ficando negativo e ficando com H3 ou mais. Verdade. Mas só cuidado que olha o que aconteceu aqui, pessoal. Eu tenho o H2BO3 aqui. Não é H2BO3. É H3BO3. Eu não perdi hidrogênio. Nesse caso aqui tá parecendo que ele perdeu um, tá vendo? Aqui eu tenho H3 e aqui eu tenho H2. Então é errado por isso. Detalhezinho aí, né? E o outro vai ser a mesma coisa, ó. Ele vai pegar e vai botar um oxigênio aqui do lado do boro e tal. Isso aí tá errado, tá, pessoal? Correto é essa letra A aqui. Tá bem bonitinha. Beleza? Quanto tempo a gente tem? 5 minutos? Dá para responder mais questões. Vamos lá para a quarta questão? Pessoal, essa quarta questão é um pouquinho grande, então eu vou deixar para responder lá na próxima, tá bom? Vamos aqui nessa questão 5. Um químico está realizando um certo experimento que necessita de resfriamento, ou seja, eu preciso diminuir a temperatura daquela água lá, daquela solução. No entanto, no momento ele não possui um banho termostatizado, ou seja, não tem gelo lá na hora. Mas ele tem não tem um banho lá termostatizado que vai ser para diminuir a temperatura, né? Como se fosse um local, uma geladeira, um determinado local para diminuir. Mas ele tem acesso a gelo e dois sais, NaCl, que ele tem uma. Olha, isso é informação muito importante. NaCl que tem uma solubilização endotérmica, ou seja, absorve energia. Quando ele é dissolvido, ele absorve energia. Endo é para dentro, tá vendo? Térmica é temperatura. Então, dentro, a temperatura que é absorvida, que vai para dentro, tá bom? E cloreto de lítio, que é uma solubilização exotérmica, ou seja, libera energia, uma temperatura que vai, uma energia, né? Ou uma temperatura que vai para fora, energia que vai para fora, ou seja, liberado, exotérmico. E ele pergunta, sendo assim, né, o químico preparou um banho apropriado de qual forma? E aí, pessoal, se você está vendo que uma solução, você quer que aquela solução diminua a temperatura, você vai utilizar um sal que é endotérmico, porque você quer um sal que gaste a energia daquela solução, entendeu? Porque a solução, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, beleza. Eu vou ter aqui, digamos, uma solução, ó, eu tenho um becker, e aí eu tenho uma solução aqui, que está numa temperatura de 30 graus, digamos assim. E eu quero que essa temperatura diminua. Então eu vou adicionar sal, um sal, que vá fazer com que diminua a temperatura. Como é que eu sei isso? Tem que ser um sal que quando ele estiver aqui, ó, em solução, ele para ser dissolvido tem que gastar energia. E essa energia vai ser gasta de quem? Da solução que está a 30 graus. Então, quando eu pego e boto o NaCl, que ele precisa de energia para ser dissolvido, né, endotérmico, então, nesse caso, essa temperatura aqui, ó, vai ser utilizada para dissolver esse NaCl. Então, se eu estou utilizando temperatura para dissolver alguma coisa, eu estou gastando essa temperatura, concorda comigo? Então, se eu estou gastando essa temperatura vai diminuir, porque eu gastei ela, né? Então, eu posso ir, digamos, para 20 graus Celsius, tá bom? Porque eu gastei temperatura que eu tinha na solução para dissolver esse sal. Aí minha temperatura baixa, tá certo? Então, o exemplo a ser utilizado é o NaCl. Professor, se eu utilizar o cloreto de lítio, que é exotérmico, o que acontece? Como é exotérmico, não vai liberar calor, então essa temperatura aqui deveria diminuir. Se eu colocar o lítio, o cloreto de lítio, a minha temperatura vai aumentar, porque essa reação libera calor. Então, em vez de 30, eu vou estar em 40 graus. Eu não quero isso, eu quero menos temperatura, não é? Então vamos ver aqui qual faz mais sentido. Adicionou-se cloreto de lítio? Não, já risco que tiver cloreto de lítio. Adicionou-se cloreto de sódio. Visto que esse sal libera energia, não é libera energia, pessoal, ele absorve energia, tá certo? C. Adicionou-se cloreto de sódio por este proporcionar a redução da temperatura de fusão do gelo e, consequentemente, a redução da temperatura do banho de resfriamento. Faz sentido isso aí, tá bom?
D. Adicionou os cloreto de lítio? Não. Não adicionou nenhum dos sais? Não. Tá bom? Então, correto é a letra C. Então, adicionou-se porque vai diminuir a temperatura. Tá certo? Essa aqui vai envolver cálculo, vou responder depois. Tá bom? Pronto. Então, acho que a gente pode ficar com essas, tá? Então, a gente respondeu a questão 3 e a questão 5. Valeu, pessoal.